Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a todos, boa noite e bom dia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas estou passando aqui rapidamente para desejar a todos vocês uma semana de muitas vitórias, de muita paz, de muita alegria. Que a graça do nosso Deus e as consolações do Espírito Santo possa resplandecer sobre a vida de todos vocês em nome de Jesus. Mas eu quero nesta noite de hoje, meu irmão, chamar você, convidar você para ouvir uma palavra da parte de Deus para a sua vida. O culto de hoje foi uma bênção. Eu falei hoje a respeito de oração, né? Estamos vivendo aí uma temporada, né, de mensagem falando a respeito de oração, a respeito de busca. E hoje falamos a respeito de tirar o maior tempo de oração, tirar o maior tempo na presença de Deus, né? Que nós vamos aprender como foi o ministério de Cristo. Jesus começou o seu ministério com oração e terminou com a oração, né? E nós vamos observar que no decorrer do seu ministério, ele tirou muito tempo para orar, clamar ao grande Deus, buscar a presença do Senhor, né? Ele sempre estava ali vivendo em oração. Nós observamos que no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 1, no versículo 1 em diante, a Bíblia diz que tendo Jesus se batizado, veio sobre ele o Espírito Santo em forma de uma pomba e pousou sobre ele. E naquele mesmo momento que ele recebe o batismo com o Espírito Santo, que ele recebe o Espírito Santo sobre ele, a Bíblia diz que pelo mesmo Espírito ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, então ele passou 40 dias e 40 noites orando, né? Ele passou 40 dias e 40 noites falando com Deus, falando com o Pai. E quando ele volta é quando ele inicia o seu ministério. Então você observa que mesmo antes do ministério de Cristo, ele começou primeiro na oração. Isso é um espelho para cada um de nós, uma referência para nós. Como nós chegamos aqui no livro de Lucas, capítulo 6, no versículo 12, nós vamos ver a temporada de oração que o Senhor passou. Olha o que fala aqui em Lucas 6,12, diz assim: naqueles dias retirou sim para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Observe, ele subiu ao monte a fim de orar, ele passou a noite inteira orando ao Senhor. Aí quando chega no verso 13, ele diz assim: e quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo. Antes de Jesus escolher os 12 apóstolos, 12 discípulos, que ele deu o nome de apóstolo, como diz aqui, ele não foi logo escolhendo. Ele poderia muito bem, como ele sempre foi Deus, ele poderia muito bem já chegar a escolher, saber qual que era escolher, mas ele, para ficar como uma referência para nós, primeiro ele orou, passou a noite inteira em oração, clamando e buscando, para de manhã ele ter a confirmação do grande e poderoso Deus para escolher os 12 apóstolos. Então, irmão, o que Deus nos leva a entender dentro dessa mensagem, dentro desse texto, para nós não estender muito, é que eu e você precisamos de orar, precisamos tirar tempo de oração, nós precisamos tirar mais tempo, ficar mais tempo aos pés do Senhor, ficar mais tempo buscando a presença de Deus, ficar mais tempo clamando a Cristo. Às vezes nós falamos assim: mas pastor, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu faço, eu aconteço. Mas vamos ser sinceros, todos nós teremos tempo. Se nós aprender a dividir o nosso tempo, dividir o nosso dia, nós temos tempo sim. E por que nós só não temos tempo para buscar o Senhor, para orar, para ler a palavra? Mas temos tempo para tantas coisas nesta vida. Veja quanto tempo você tira, eu tiro, né? Diante de um celular, nas redes sociais, diante de uma televisão, diante disso e daquilo outro. Quanto tempo nós tiramos?
para tudo isso. E por que não aprendemos a tirar um tempo também para orar e falar com Deus? Pastor, mas como eu faço para eu orar mais um pouco, no mínimo 1 hora por dia? É muito fácil você fazer isso. Aprenda a dividir o seu dia. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem como você orar durante 1 hora no dia sem se esforçar tanto. Eu vou dar um exemplo. Você acorda de manhã, você trabalha, levantou de manhã, ore 15 minutos antes de você sair do trabalho. Ou ore no caminho indo para o trabalho, 15 minutos. Ore mais 15 minutos na hora do almoço, meio-dia. Observe que já deu o quê? 30 minutos, meia hora. Ore mais 15 minutos vindo do trabalho para casa. Já deu 45. E ore mais 15 minutos antes de dormir. Já deu 1 hora. Então observe, tudo é a gente parar e pensar. E na verdade querer. Se nós queremos dividir o nosso tempo, nós conseguimos. Porque se tem uma coisa, irmão, que nós não podemos nunca deixar para trás, é de buscar o Senhor. O Senhor tem de ser o primeiro na nossa vida. Jesus tem de ser o primeiro na minha e na sua vida. As coisas para Deus têm de ser em primeiro lugar. Escolha primeiro a Cristo. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiramente a Deus, e tudo o que você precisa, segundo a vontade de Deus, você vai receber. Ele vai te dar. Mas pastor, tudo que eu quero Ele vai me dar? Eu vou me corrigir um pouquinho aqui, nem sempre tudo é o que nós pedimos segundo a vontade de quem? De Deus. Tem coisa que nós pedimos, tem coisa que nós queremos, tem coisa que nós precisamos e nós não vamos receber, porque não é da vontade de Deus. Então, busque a Deus e tire mais tempo de oração. Tire mais tempo de oração. Se eu não me engano, é em Marcos ou é em Lucas, me faz a memória. Quando o Marcos, não, Mateus é Marcos, me faz a memória, que é Mateus 14, 22, que fala sobre isso, que eu vou falar agora. Jesus, ele escolhendo ali, ele pregando durante o dia, falando melhor, quando foi à tardezinha, ele chamou seus discípulos e falou assim, olha, entra para dentro do barco e vai para o meio do mar, porque eu vou despedir o povo, a fim de orar sozinho, de ficar ali a sós com Deus. E ele falou assim, depois eu sigo vocês. Mas a Bíblia diz que na medida que os discípulos, que os apóstolos colocam o barco no mar, a Bíblia diz que o vento era o contrário. E eles foram açoitados para o meio do mar, dentro de uma tempestade. E a Bíblia diz assim, que Jesus orando, da primeira até a quarta vigília. Se você observar, uma vigília é 3 horas. Se ele orou até a quarta vigília da noite, ele orou 12 horas. Ele orou das 6, que foi o cair da tarde, das 6 às 9, dá 3 horas. Ele orou das 9 às 12, das 6 horas. Ele orou das 12 às 3 da madrugada, dá 9 horas. E ele orou das 3 da madrugada às 6 da manhã, que dá 12 horas. A quarta vigília da noite. Se o nosso Senhor Jesus Cristo precisou orar tanto, imagine eu e você, o quanto que nós precisamos orar. Nós precisamos viver em uma vida de oração, orar continuamente. Resumindo aqui, para não estender, irmão, busque a Deus, busque a Cristo, clame a presença dEle, tire tempo de oração, tire tempo na palavra, busque a direção do Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, peça para Deus lhe encher da sua presença, peça para Deus lhe batizar com o Espírito do Deus vivo. Tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade, se assim o nosso bom Deus nos permitir, em nome de Jesus.